primeiro dizer para vocês que eu não vou entrar em questões éticas sobre inteligência artificial, ok? Isso não é um problema meu. O uso que vocês fazem das ferramentas é de inteira responsabilidade de vocês. Ponto. Segundo, eu gostaria de saber quem já usa a inteligência artificial para alguma atividade. Para fazer trabalho de escola ou no trabalho? Trabalho. Usa o quê? Chat, Copilot, olha, estão falando até em inglês. Gemini, ok? Com os meus alunos e as minhas alunas, a gente está desenvolvendo isso em sala de aula. Então, muito do que eu vou expor aqui é o reforço de aprendizagem do que você já tem visto, tá bom? Deixa eu perguntar para vocês, eu tenho 3 prompts bacanas, instruções para inteligência artificial, que eu gostaria de perguntar a vocês o que mais interessa. Preparação de sermão. Tudo me compreendes? Sim. Preparação de sermão, estudos exegéticos e análise análise bíblica em geral, certo? Em geral? Bom, eu vou usar versões gratuitas, ChatGPT e o Claude, tá bom? O Claude está em português, está atualizado até 2023. O ChatGPT, para quem paga, está atualizado também até 2023. Mas o que eu vou colocar para vocês pode ser usado em qualquer inteligência artificial. E outra coisa, eu vou me esforçar, talvez um outro exemplo eu dê na versão paga, para ver a diferença, mas trabalhar com as versões gratuitas, tá bem? A outra coisa, depois eu deixo um link, um endereço de WhatsApp, contato, para passar o material para vocês, tá bom? Oi, boa noite, seja bem-vindo. Inteligência artificial é o que é uma máquina do outro lado para a gente conversar. As vantagens em relação a outros modelos tecnológicos é que ela trabalha com modelos de linguagem em larga escala, alimentadas por trilhões de dados. Mas cada uma delas serve a um propósito, são treinadas de acordo com determinados parâmetros. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que inteligência artificial ou as inteligências artificiais devem ser treinadas. Perguntas e respostas são muito genéricas para poder treinar uma inteligência artificial. Então, a ideia dessa oficina é ajudar vocês a formular instruções que ajudem a gente a obter um resultado mais preciso, um resultado mais de acordo com a nossa necessidade. Então é preciso treinar, isso que eu tenho dito, né, sempre. Inteligência é aprendizado de máquina, inteligência artificial é aprendizado por atenção. E ela é transformativa, GPT significa, né, o T aí é de Transformers,
que são redes transformadas, diferente de redes que se fazia antes, e também são generativas. A ideia de uma inteligência artificial é reproduzir uma cadeia, não de pensamento, mas de argumentação o mais próximo possível do que um humano faria. Então ela tenta, por padrões, identificar a próxima palavra que faria sentido naquela frase, naquele determinado contexto. Então essa palavra contexto é a mais importante de tudo que a gente vai dizer. Quanto mais contexto você der, nós chamamos isso de guardrails, de limitadores e delimitadores, quanto mais específico for uma instrução, quanto mais dados estiver na instrução, mais a inteligência vai gerar respostas de acordo com a solicitação. Nós chamamos a solicitação, as instruções de prompt, tá bem? A palavra prompt significa só isso. Instruções que você dá para a inteligência artificial para ela operar e tentar gerar. Para nós que trabalhamos na área de Bíblia, eu, Leonel, Adriano, Júlio, e vocês também que têm uma lida pastoral, seja formado ou não, pastor ou não, tem uma lida pastoral, seja de análise de texto, seja de pregação, seja de devoção. Esse trabalho com texto tem grandes vantagens no uso da inteligência artificial, porque é uma linguagem apropriada para a análise da linguagem humana. Linguagem de computador para analisar a linguagem humana. Neste sentido, a gente vai construir, então, alguns elementos. O primeiro elemento fundamental é criar uma persona, criar uma figura, uma personagem que você quer que a inteligência artificial atue como ela. Então você pode criar uma persona focado em um determinado assunto. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Possível ver aí atrás, Cláudio, Leonel, Rafael, Newton. Isso aqui nós fizemos com a turma do terceiro ano que estava estudando juízes. Então, é um prompt que eu compartilhei com eles, com análise da estrutura narrativa padrão de juízes. Então, a persona que eu criei foi um professor de Antigo Testamento, com doutorado em Antigo Testamento, com especialização em narrativas do livro dos Juízes, com mais de 20 anos de experiência. Isso já estreita o que ela vai agir. Pense que você está falando com uma máquina e que a máquina é o seu personagem. Então você deve atuar como tal pessoa. Você deve atuar como um professor assim, 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 assado. Não, neste caso, em qualquer outro, não dê muita informação. Não precisa saber a cor dos olhos do professor, da professora, não precisa saber a idade. São informações desnecessárias, que para a aplicação do sermão, por exemplo, seria genial. Quando nós vamos fazer aplicação de uma mensagem para um público específico, você constrói o perfil do público. Aí você põe idade, sexo, classe econômica,
se é reformado, pentecostal, aí. Mas no caso da persona, você deve construir ela especificamente para a sua tarefa, a tarefa que você quer. Essa persona deve ocupar o topo da lista. Atue. Né, aqui já é o prompt. Ah, essa descrição que eu fiz, não escrevi, mas fiz essa descrição para o prompt, né? Foi um exercício de aula que nós fizemos. Determinado prompt, você determina a tarefa que essa persona deve cumprir. Como que a inteligência artificial trabalha? Uma tarefa por vez. Não ponha, eu digo, nem duas tarefas. Põe uma tarefa por vez em passos sequenciais, para que ela execute passo a passo. Então, você dá as informações da tarefa. De preferência, você diga a ela, a inteligência artificial, para executar tarefa tal. Aqui, no caso, primeiro solicite ao usuário, texto bíblico será analisado. A ideia é o seguinte: o livro de Juízes tem um padrão na descrição dos juízes. Esse padrão tem 6 elementos. Esses 6 elementos eu quero que a inteligência artificial mapeie do capítulo 1º até do capítulo 3º até o 16º capítulo, quero que ele mapeie todos os juízes baseado nesses 6 elementos que o próprio livro dos juízes dá. São esses estágios aqui. Então, a minha instrução, a tarefa é que solicite, depois eu vou, depois não, imediatamente, eu vou fazer a demonstração como funciona na prática. Mas a ideia é assim, você faça isso primeiro. Fazer solicitar o texto ao usuário em um diálogo. Ou o nome do juiz ou da juíza que você quer analisar. Então, é a tarefa específica. Eu coloquei aqui depois, proceda a análise e enquadramento. Atue como escritor bíblico de Juízes, que é a persona. E aí eu dei o contexto. Essa é a terceira função mais importante. Pessoa, tarefa e o contexto que ela tem que agir. Esse contexto está bem restrito. São 6 elementos, 6 estágios, que aparecem num texto padrão, capítulo 3 do livro de Juízes, do verso número 7 ao verso número 10. Esse padrão ele vai aplicar na leitura. Eu coloquei uma delimitação aqui na tradução. Quero que ela use a NVI, que ela pega qualquer tradução, você não sabe. E ela pega do inglês, do espanhol, do alemão, qualquer língua que ela achar primeiro, ela pega o texto. Então você direciona, eu quero especificamente no contexto do livro de Juízes, na Bíblia NVI. Não custa escrever, né, nova versão internacional, para ela não ficar viajando. Saber aonde procurar e o que tem que procurar, certo? Muito bem. E o quarto elemento de um prompt básico
é a saída. O formato que você quer que a informação seja dada. Em uma tabela, em um texto, em uma apresentação, em um esboço de sermão ou no esboço de estudo bíblico, você determina a saída. Pessoa, tarefa, contexto e saída. São 4 elementos básicos e dá para tirar bom proveito disso. Agora observe que nós não estamos pegando o atalho, tá certo? Alguém precisa ter esse conhecimento aqui. E é você, tá? A ideia de solicitar uma pergunta que a gente chama de shot zero, né? Só põe uma informação lá e esperar uma resposta, faz com que o pessoal chama de que a inteligência artificial alucine, comece a falar bobagem. Ela é feita para falar bobagem mesmo, sem ter direcionamento, ok? Então, você é que comanda a máquina. Neste caso aqui, nós usamos em sala de aula para automatizar a análise desses elementos em todos os juízes. Poderia ter dado um trabalho para cada aluno fazer, né? Isso nos custaria 3, 4 aulas. E a gente não tem tempo para isso. A estrutura básica está dada, agora vamos automatizar para ver o que acontece. Do jeito que está aqui, eu posso copiar e colar. Vou tentar o Claude. Sabe, poderia ser, se fosse o caso, se você estivesse escutando muito juízo perto, o cérebro seria um. Perfeito. Vamos ver o que esse experimentando aqui, você vai pedir o nome. O Claude é muito educadinho, sempre, né? Olá, ficarei feliz em ajudar você a analisar o livro. Por favor, me diga o texto bíblico ou me forneça o nome de juiz ou de uma juíza que você quer que eu examine. Alguém tem uma sugestão? Gideão? Uma das instruções é onde não tiver o elemento, diga não há, né? Eu pedi para ele dar uma tabela. A causa é padrão em Gideão. Ele é Juízes 6:8, né? Ele colocou aqui. E colocou o texto da NVI aqui. Tem as consequências. Clamar ao Senhor, a intervenção do Senhor. Gideão se encaixa aproximadamente no padrão. Isso é claro que você vai conferir, não vai pegar aqui e passar para um trabalho, né? Entregar para o professor, né? Coloque as referências bíblicas. Versículos. Aquele já é mais específico. Agora você está refinando o prompt, tá certo? Se você conhece a história de Gideão, você pode ir estreitando isso. Você pode ir orientando para os detalhes que você quer. Okay? Vamos pegar um juiz que não tenha esses elementos todos. Sangar.
Notem que aqui eu não instruí ele a dar os versículos, mas ele já aprendeu que eu quero com versículos. Já vai, a partir daqui ele vai dar tudo as indicações. Veja que aqui eles já deram, ele já deu, né? Ou ela, eu sempre chamo ela, a inteligência artificial, com elementos que não constam, né? Ok? E aqui é interessante. Da ligar não consta explicitamente. Já fez, mas não serve. Certo. Outra coisa interessante é que ele divide os versículos como um exegeta, né? 31a, 31b, 31c, né? Bom, esses são elementos básicos de um prompt. Você pode testar ele em qualquer inteligência artificial. As 4 que nós testamos, né? Copiloto, Claude, ChatGPT e Gemini têm resultados diversos. Seria muito interessante você usar 2 ou 3 e comparar os resultados. Agora, existem formas de você criar menus, criar arquivos dentro da inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês um desses aí. Pergunta, vocês vão me interrompendo aí, que eu não vou parar de falar, tá certo? Sim. Esse é uma instrução para preparação de sermão, tá bom? É um prompt relativamente elaborado, com algumas técnicas que não é alvo dessa, né? Não é objetivo dessa oficina, mas que pode ser utilizado como variáveis, delimitadores, tags, marcadores, e assim por diante. Ok? Então comece sempre, atue como um pastor doutor em homilética, comunicação, cuja expertise é a preparação de sermões cristãos. Ele usa a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, para preparar os seus sermões. Tarefa. Sua tarefa é auxiliar o user na preparação de sermões impactantes e relevantes. Você deve realizar, ele está assumindo o papel do pastor, né? Então você deve realizar essa tarefa passo a passo, sem pular nenhum passo. E você deve interagir com o user de forma que você pergunta e aguarda a resposta, a escolha do user. E aí eu dividi em passos. Passo 1, passo 2, estava por aqui. Passo 3. Para cada passo tem um determinado menu para o user escolher. Está percebendo que é você que está construindo o conhecimento? Ou não? Então, para você pedir um tipo de sermão, porque tem uma garotada aí, né? Abaixo de 63, para mim é garotada, certo? Tem uma moçada aí vendendo, né, ilusões. Por exemplo, prepare qualquer sermão sem fazer pesquisa. Na cara dura, assim, o menino eu já vi vendendo, né? Vende caro, e quem acha que a inteligência artificial é um atalho,
entra nessa, paga e fica na mão, né? Porque o conhecimento é você quem estrutura. Você pode não ter determinadas informações. Por exemplo, no segundo ano, aqui a gente usa o prompt de exegese. Ninguém domina, né, a quantidade de métodos exegéticos que exige. A gente especializa em um, dois, mistura um ou dois e chega. Então, este conhecimento de outros métodos exegéticos você pode obter através de um prompt para aprender e depois para aplicar. Então, a construção do conhecimento, a estruturação do conhecimento, é você quem tem que fazer. Isso aqui a gente aprende em livro, tá bom? Lendo, né? Aprende o GPT? Aprende. Mas ele sempre inventa um livro, né? Eu já escrevi 4 novos livros que eu não sabia. Você põe lá, livros do José Roberto Cristofani, ele inventa. Porque ele é terno, carinhoso, atencioso, ele quer agradar a gente. Principalmente pagando. Fica, nossa, um doce. Aí ele inventa qualquer coisa que você quiser, tá bom? Esse aqui eu gostaria de colocar ele em ação também. Pois não. E não história de cidades. Para você, se você tem que colocar ela no entre Não, não necessariamente. Essa, uma boa pergunta. Essa tag, uma tag de HTML, né? Que a gente usa como um delimitador. Então, eu construo um perfil, coloco dentro da tag perfil, abro e fecho ela. E sempre que eu quiser, eu peço para ele acesse o perfil tal. Ele vai e busca, sabe onde buscar. Ele fica, ele põe o nome. Aqui tem prompt, mas eu posso colocar qualquer coisa aqui. Mas tem que fechar com a barra invertida. Aqui, por exemplo. Tem que fechar, né? Com essa barra invertida aqui, tá bom? E aqui entre colchetes é variáveis. É a escolha que você fez. Eu quero um sermão devocional, entra aqui. Essas são variáveis entre colchete. É o que você põe da sua escolha e ele lê. Por quê? nós. Isso aí ele que dá. Ele vai pegar daqui, dessas opções. Então, por exemplo, aqui, passo 4, escolha o estilo de sermão. Aí eu coloquei aqui narrativo, devocional, aconselhador, inquiridor. E aqui tem a variável. Isso quer dizer qual tipo apresente ao uso as escolhas que ele fez. Vamos ver na prática, fica mais fácil de ver na prática. Pois não. Falam que às vezes ele Sim. as there história. Ninguém faz cara, peço que a referência geográfica Então, normalmente, ele não tem acesso a determinados saberes, a determinadas informações, porque são protegidos por direitos autorais. Então, muito provavelmente, vai te dar referência, mas você vai ter que conferir. Ok? É. Oi? É um caminho, né? Mas ela, né, em geral, inventa referência. referência no factory que you buy. Já. Nós fizemos com a turma do
Rafael um exercício em Amós. E eu pedi para ele me dar uma tradução de um texto de Amós, que ele estava trabalhando, em hebraico. E aí ele colocou umas palavras lá a mais, né? Como a gente conhece o texto, como eu conheço o texto, eu sabia que aquela palavra não estava no texto de Amós. A gente usou isso num exercício que deu 32 páginas, né? Para mostrar exatamente isso, né? E isso está escrito aqui, né? GPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. No Claude tem, toda essa advertência tem, tudo isso. Então, a minha sugestão, quando for trabalhar com línguas bíblicas, é ter um texto original do lado, né? Ou um interlinear, para saber se ele não está colocando palavras demais. Minha sugestão, nunca peça uma análise de um texto completo. Peça análise de palavras. Porque palavras ele tem condições de alucinar menos. Deixa eu colocar esse em... Esse estilo Cristofani didático aqui, eu treinei ele com o meu estilo. Eu carreguei meus textos, mandei ele ler, ele analisou, e aí eu pedi para ele definir a minha linguagem como estilo Cristofani, ele criou. Então, alguns textos passo por aqui, né? Onde está, hein? Na verdade, eu não criei, ele está aqui esse prompt mesmo aqui. Vamos testar o GPT agora, né? O gratuito. É o prompt do sermão, tá bom? É bacana quando funciona, sabe? Tem uma diferençazinha assim. Está travado. É isso. Oi? Pois não. E aí, Sim. aí, oh, so even though I really fast, oh, Não. Não, porque cada chat é individual, cada interação é de individual. Mas, por exemplo, se eu criar. Oi? Desculpa. Não. Ele tem uma política de privacidade, ele aprende e mistura com os bilhões de informações que ele tem. Mas não fica gravado. Agora, se eu
fiz vários GPTs, onde eu carrego o texto e dou as instruções. E passo o link para você. Aí você usa esse link interagindo com o GPT que eu fiz. Aí se você perguntar para ele quais são as instruções que o Cristofani deu, ele vai dar as instruções. Então, aqui ele diz para eu escolher, tá certo? Aqui está em forma de menu. Querem um sermão biográfico, talvez? Pode ser? O 3, certo? Isso é um menu numérico que eu pedi para ele construir. Agora é só pôr o número 3 aqui, ele já sabe o que ele tem que fazer. Agora é o tom do sermão, tá certo? Que tom você quer? Exortativo? Agora o estilo de sermão. Exortativo, narrativo, devocional, inquiridor, informativo, persuasivo. Como é um sermão biográfico, certo? Que nós escolhemos, foi isso? Aí, ele colocou temático, né? 3 aqui é um tema qualquer aí. Predestinação. Será que existe isso na Bíblia? Eu tenho minhas dúvidas, mas vou colocar, né, irmão? É monergismo. Flashback. Aqui ele confirma o que você quer. Temático, exortativo, aconselhador, tema. Caso algum erro, você pode mudar. Número 1, confirmar todas as. Interessante que o próprio inteligência que awesome né? Esse já estava Vai criando em cima, ela vai gerando. mas esse aí Exato. é molestar aí eu andei o que é acho que ninguém foi Exatamente. Já escreveu mais que Calvino, Alisson. É bastante coisa, né? Ele começa com Efésios, análise exegética. Aqui, Lincoln, ele usa o grego, tá vendo? Transliterado aqui. Antes da criação, proskatapoles, cosmo. E aí vai. Não posso falar grego que o professor de grego está aqui, né? Ele não está falando grego mesmo em português também, né? Aí passo 8, estrutura do sermão temático. O bom disso aqui são as ideias, né? Porque pensa bem, se nós fôssemos nos juntar e preparar um sermão juntos, seria uma coisa ótima. Por quê? Porque você tem ideias, ela tem, cada um vai contribuindo. Aqui a gente tem o auxílio de milhares, se não milhões, de palpiteiros que vão dando palpite, você vai, né, vai escolhendo, você quer isso, não quer isso, certo?
e assim por diante. Aqui tem a opção de continuar, preparar outro sermão ou sair, né? Esses prompts todos eu compartilhei em um grupo que a gente mantém de Bíblia e inteligência artificial. E depois eu posso deixar o link, quem quiser entrar. Lá a gente compartilha, tem outras pessoas fazendo prompts também. É um negócio bacana assim. Fica na paz. Ok, obrigado aí. Perguntas que a gente pode. A ideia é que vocês reflitam e ajudem a modificar, né? Seria bacana colocar um prompt desse. Seria importante. Ok? Soa, tarefa ou texto e saída, formato de saída que você quiser. Tá bom? Depois você vai incrementando. Como que se incrementa um prompt? Você especifica o diálogo. Então você pode criar duas personas. Cria um professor de Antigo Testamento e uma professora de Novo Testamento. Faz dois perfis e chama, na hora de fazer as tarefas, chama a professora de Novo Testamento. Vamos falar sobre citações do Antigo Testamento no Novo, por exemplo. Chama a professora do Novo Testamento, você dá um nome, acesse o perfil tal, ele acessa e fala com esse perfil. Então, como Mateus cita Isaías 7,14, texto clássico da Virgem da Moça, né? E manda ela guardar a informação. Aí chama o perfil do professor do Antigo Testamento e manda ele analisar o texto no Antigo Testamento. E depois você chama os dois e manda eles discutir o texto. Isso é tranquilo de se fazer. É só estruturar o seu prompt com tarefas específicas para personagens específicos. Isso vai te dando uma dimensão diferente. O que a gente faz, já estamos fazendo isso, é criar agentes. Hoje você só ouve falar de agentes inteligentes. Imagino que você já deve ter ouvido falar isso. Então, como a gente faz? Um para analisar a citação do Novo Testamento, outro para analisar o texto original, né, o texto do Antigo Testamento, e um terceiro para colher as informações e fazer um resumo. Agora tem uma coisa que vocês precisam entender mesmo. Esse prompt de sermão eu gastei umas 8 horas para escrever. Não é trabalho que você senta ali. Porque tem duas palavras muito parecidas, mas que têm significado diferente. Interação, que é essa conversa que você tem com a inteligência artificial, e iteração, sem o N, né? Iteração, que é bombardeamento, né? A repetição, a exaustão de teste de prompt. Por isso que é difícil fazer isso com inteligência artificial gratuita, porque ela esgota em 10 minutos de uso, ela manda você esperar 1 hora, 2 horas. Essa iteração significa que você deve reagir, testar, retestar. Mas depois que está pronto, você tem uma ferramenta que você construiu. Certo? A pergunta ética que se faz é: posso usar? Uso todo dia inteligência artificial. Mas construo as ferramentas. Construo os prompts de tal forma que ele faz o meu trabalho pesado. Por exemplo,
um software de análise de palavras bíblicas, o Logos custa $2.400. Com a inteligência artificial, você pode pegar, por exemplo, a palavra aliança. Quem sabe um pouco de hebraico sabe que é berit. Coloca a palavra aliança e pede para ele enumerar todas as ocorrências na Bíblia, ou em um determinado livro, ou em uma determinada parte, no Pentateuco, na história deuteronomista. Então você tem um ganho não só de velocidade, mas uma economia financeira, economicamente falando, né, muito grande. Porque você cria as suas ferramentas. Você instrui a inteligência artificial a fazer a tarefa, né? Eu lembro que com o Google gastava para achar um texto, uma referência, eu passava às vezes 2, 3 dias. Não sei quem usa o Google ainda, né, fala como se fosse de ontem, né. Agora tem uma ferramenta, por exemplo, que lançaram, tem questão aí de poucos dias, que você coloca um texto, um artigo, e ele te dá todas as referências e artigos relacionados. Então eu coloquei um artigo com 86 notas de rodapé, ele leu todos e referenciou todas a eu ler. Olha, esse e por data, né. Isso ajuda enormemente. Porque tem texto, eu tenho dito isso para os meus alunos, tem texto que tem o título bonito, mas não serve para o que a gente vai fazer. E a internet a gente chama de clickbait, né. Põe um título lá fantasioso só para a pessoa clicar e olhar, né. Então esse uso da inteligência artificial deve levar a gente para longe das preocupações, copia e cola, de pessoas que têm preguiça. Vamos fazer isso com a máquina de escrever, né? Ou com o computador mais potente. Não é uma questão da tecnologia, é da pessoa, né? Tá certo? O que que eu aprendi na escola? Eu ia na biblioteca da Vila Formosa aqui, que eu morava ali, estudava ali perto. O professor mandava fazer um trabalho sobre o descobrimento do Brasil, a gente abria a Barça e copiava exaustivamente, não era assim? Tem gente fazendo uso esse tipo de uso da inteligência artificial, né? Põe lá, copia e cola e acha que fez um trabalho. Então, a minha palavra, deu a hora, né? Passou um pouquinho aí. A minha palavra é a seguinte: inteligência artificial precisa ser treinada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser direcionada para você obter os resultados. E eu sempre coloco no meu prompt questões críticas, porque ela vai, se tratando de Bíblia, teologia, ela vai rasa, ela voa rasa, não se aprofunda, é clichê, né? A palavra soberania de Deus aparece sempre. Eu proibi a minha de usar essa palavra, né? Por quê? Porque não diz nada, né? Esse texto mostra a soberania de Deus. A palavra nem aparece lá, o conceito não aparece. Então você risca do vocabulário dela, ela não usa mais, né, no prompt. E aspectos críticos. Eu estava criando o meu perfil de escrita a partir dos meus textos, e ela estava muito boazinha, né? Sabe quando você está no shalom, aquele estado de conforto, de harmonia, tá zen, né? Sabe, assim, não parecia eu, né? Eu tenho dúvidas, tenho dor nas pernas, tenho dor de cabeça, tenho questionamentos. Eu fui orientando ela, olha, sobre isso, penso assim, sobre determinado assunto, eu não acho que seja a melhor saída.
e criei uma companhia de debate, né? No início, minha mulher ficou um pouco com ciúme, né? Falou que eu tinha arrumado outra companheira, né? Porque é empolgante, sabe? É uma coisa assim. Eu sou empolgado com a Bíblia e com essas coisas de tecnologia. É uma coisa fascinante. Você descobre, né? Que não é um atalho, que não é uma forma de ludibriar ninguém, que é uma forma que precisa ser testada. Agora tem uma outra coisa que vocês precisam saber, né? Que todo esse treinamento é feito por empresas que visam lucro. Outra coisa, ideologicamente falando, algumas empresas investem pesado em determinado tipo de teologia, tá bom? Determinado tipo de leitura bíblica, em determinada direção ideológica e assim por diante. Então é preciso ter postura crítica diante também dessa ferramenta, né? Por exemplo, estava estudando, preparando um curso para os pastores ribeirinhos sobre Samuel. Quando chegou no texto que o Davi manda assassinar Urias, eu coloquei o texto na inteligência artificial, uma tarja vermelha apareceu assim. Esse texto tem uma linguagem própria e tem conceito de violência e de misoginia, algumas palavras assim, uma tarja enorme assim, advertindo. Então, os textos bíblicos de violência, de morte, eles aparecem tarjados, né? Especialmente é, não nesse chat que a gente conversa, mas no que a gente chama de playground, né? É onde você pode trabalhar e colocar comandos. Eu não sei se vocês conhecem isso. Procurem Playground Gemini, vocês vão entrar em outra tela. O chat é uma pontinha do iceberg. Agora, o Playground dessas inteligências artificiais são bem mais sofisticados. Por exemplo, tem um elemento de temperatura que você regula se você quer um texto mais preciso ou mais genérico. E aí você consegue modular a resposta, mas com a temperatura, né? Vai de 0 a 1 e tem uma escala. Enfim, tem um. Eu ficaria aqui, né? Mas o coquetel que me parece mais importante nesse. Tá bom? Professor, gosto de inteligência artificial. Uma versão derivada de certa forma. Vai ficar conversando de alguns acessar tanto gráfico. Versão paga eu uso o GPT por enquanto, né? A vantagem do Cloud gratuito é que você pode carregar PDF, imagem, você pode anexar arquivo no chat. Exatamente. Nós fizemos um teste com o Saulo, né? O resultado foi bem diferente, ou mais orgânico. Então, a vantagem é mais barato, né? O Cloud é mais barato também. E outra coisa, você faz, se não gostar, cancela, né? Faz outro mês, faz outro e vai testando. Where ele vai se Mas você que determina, né? Por exemplo, eu criei alguns GPTs, eu vou passar depois o link para vocês, para quem quiser, obviamente. Escrevi um livro com 7 métodos de estudo bíblico. Peguei os 7 métodos e construí 7 prompts que eu distribuo por aí.
Esses GPTs, eu impedi eles de consultar a internet. Eles só consultam as informações que eu coloquei lá. Para nós, Leonel, por exemplo, que trabalhamos com textos específicos, eu construí GPTs, isso o chat GPT tem a vantagem. Pago, você carrega os textos e manda ele usar só aquele lá. E os alunos só usam aquele lá. O de exegese que eles têm, eles só usam textos que eu carreguei de PDF. Artigos, capítulos de livro. Então, por exemplo, eles vão fazer delimitação do texto, tem um artigo lá só sobre delimitação daquele rapaz católico do... Esqueceu. Aí, quando a gente literária, eu pus Gunkel para Antigo Testamento, pus outros para o Novo Testamento. Então, e impedi ele de acessar a internet. Então, os alunos estão lendo só aqueles textos. Então, isso é uma vantagem, ajuda a direcionar o estudo, quando são, obviamente, GPTs específicos. E amanhã, isso que eu disse vai estar mais ou menos ultrapassado, tá bom? É assim, eu fiz um projeto de pesquisa que a gente de extensão aqui, aí foi adiado para o semestre seguinte, tive que refazer porque desatualizou tudo. Ele está fazendo, né? O José Erickson está fazendo, o Alessandro também está fazendo, né? Você vê que essas coisas estão desatualizadas. A gente atualiza com vídeo, né? Vou gravando um vídeo e botando para eles, assim. Então, essa é uma questão, né? Atualização. Mas a vantagem é essa. Tem escolha. Tem escolha. Tem muita coisa bacana. Espero ter dado gostinho para vocês. Agora é um aspecto bem simples, independente do que você está fazendo. Às vezes a gente vai ter perguntas técnicas, por exemplo, para ele virar determinados cientistas que se quase Certo. quando eu perguntei quais são as igrejas que fazem parte da Federação Evangélica do Brasil. Ele me deu quatro interessantes, por exemplo, no 50, que eu entendo que ele, quanto mais simples é a coisa, mais fácil de detectar. Isso é muito genérico, né? Outra coisa também, precisaria ser uma inteligência artificial treinada no Brasil para ter essas informações, né? Para ter essas informações. Tem algumas, né? Tem Maritaca, não sei se vocês conhecem, né? O nome é engraçado, mas é uma inteligência artificial brasileira, né? Tem outras também. São treinadas com dados preferencialmente do Brasil e em português. Né? E todas as igrejas, todas as Mas, por exemplo, aí você tem que Simão, aí você tem que dizer para ela, você esqueceu a IPI. Você tem que ensinar ela, entende? Mas, obviamente, foi o que ele disse. Quanto mais específico e quanto mais detalhes você colocar, né? Sim. Não, isso aí é o princípio da filosofia, é isso. Dizer o óbvio. Obrigado. Bom, acho que deu um gostinho, né?